Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Alô, nação. Conexão. Bem-vindos ao canal Conect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, para que possamos conversar sobre o Flamengo e eu possa compartilhar com vocês algumas novidades, especialmente a respeito de 3 assuntos importantes. Um deles, a entrevista hoje concedida pelo nosso presidente Rodolfo Landim ao vivo na Rede Bandeirantes, no programa Jogo Aberto da Renata Fã. Foi uma entrevista fantástica do Landim. Falar também sobre a notícia da possível volta do Flamengo ao Mundial, a possível confirmação pela FIFA do Mundial de Clubes em dezembro em Doha, no Catar. E falar ainda do futebol do Rio e São Paulo, o retorno, o protocolo que a Federação Paulista de Futebol, protocolo de conclusão do Paulistão, o PCP, né? Que eles estão aí encaminhando para o governador Dória, para o prefeito de São Paulo, para poderem retomar o futebol de São Paulo. Então a gente tem essa pauta aqui de 3 temas para que possamos conversar. Eu quero pedir licença a você que eventualmente não seja um cristão, que eventualmente não acredite nas lições de Jesus, para não ficar magoado. Aceite com carinho, eu estou aqui acompanhado desse cara que é o meu Salvador, Jesus de Nazaré, simbolizado aqui na imagem do Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, que encanta, abençoa o Rio de Janeiro, e eu quero pedir a ele uma bênção para o nosso Flamengo, para você, para mim, para a nação rubro-negra, para a tua família e para a minha. Pai, abençoe o Flamengo, abençoe a nação, porque é tanto olho grande em cima da gente, é tanta gente com energia ruim, que a gente está fechando aqui com o Senhor e pedindo ao Senhor, com humildade, a tua bênção, amor e proteção para cada rubro-negro e rubro-negra desse país, para o nosso Flamengo, para os nossos projetos desportivos. Abençoa, Senhor. Bom, e com essa bênção de Nosso Senhor, com a bênção do Pai, a gente vai aqui iniciar a live agradecendo. Eu queria fazer 2 agradecimentos antes de começar a falar da entrevista do Landim. Primeiro, agradecer a vocês que estão trazendo esse canal para essa realidade. 10.500 flamenguistas aqui no canal. É impressionante. A cada vídeo que eu vier, eu vou agradecer, porque gratidão é algo que é nobre, a gente não pode deixar de ter e de externar. Muito obrigado. Vocês do Brasil e de fora do Brasil. Tenho recebido mensagens de pessoas que estão em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca. Um rapaz da Dinamarca mandou mensagem, mora lá na Dinamarca. Pessoas dos Estados Unidos, Canadá. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido com o canal, em especial comigo, com a minha família, do coração. Minha gratidão. Quero agradecer a galera que está acordando cedo para assistir o Bom Dia da Nação ao vivo no canal Conect Fla, o Mengão 7h30. Gente, eu estou verdadeiramente assim impactado com a quantidade de pessoas que têm acordado cedo para participar do programa ao vivo comigo. Quem eventualmente não viu ao vivo, pode ver em reprise porque fica disponível aqui no canal. Mas é impactante a quantidade de gente. Hoje, quando eu fui abrir a live 7h30 da manhã, já tinham mais de 100 pessoas conectadas. Quando deu 8 horas da manhã, tinham mais de 500 pessoas. A gente chegou a um pico de quase 700 pessoas ao vivo conectadas no Mengão 7h30. Então, muito obrigado a vocês. Eu estou verdadeiramente feliz. E a partir de segunda-feira a gente volta, porque é de segunda a sexta. Já anota aí na tua agenda, bota o despertador para 7 horas, 7h25, 7h29. Acorda, lava o rosto e vem tomar esse café junto comigo no Bom Dia da Nação. O Mengão 7h30 é Flamengo na veia, para a gente já começar o dia falando de Flamengo. Hoje foi muito bacana a parte histórica que a gente abordou dos treinadores do Flamengo, comparando os índices do Jorge Jesus com Flávio Costa, o Freitas Solis, o Carpegiani, o Coutinho, Zagallo, Carlinhos, o Violino. Foi muito legal, gente. E eu sempre tento trazer um convidado, algum amigo rubro-negro que também tem algum canal bacana no YouTube para fazer a bancada junto comigo. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai para mais uma semana, todos os dias de segunda a sexta, 7h30, no Mengão 7h30. Tudo bem? Maravilha. Bom, o presidente Rodolfo Landim respondeu várias perguntas da Renata Fã, do Denilson, do ex-goleiro Ronaldo, dos membros da bancada. E eu fiquei muito feliz com a postura que o Landim teve, com serenidade, com lucidez e dando um show com muita simpatia, inclusive informações precisas, sem se esquivar de qualquer das perguntas que foram feitas a ele, mais uma vez dando um show como deu naquela entrevista na Fox há algumas semanas atrás.
Eu vou destacar alguns pontos rápidos, mas vou recomendar que vocês tirem um tempinho e assistam para saberem o que é que o Landim falou, para estarem atualizados. Foram muitos assuntos importantes, os caras não iam perguntar besteira, foram só perguntas no joelho e o Landim, matou a bola no peito e respondeu todas. Então tira um tempinho, entra no YouTube, procura aí, programa Jogo Aberto, Band, 5 de junho, Rodolfo Landim e assiste a entrevista toda. Primeira coisa que eu fiquei muito feliz e que eu já destacaria de abertura aqui dessa conversa é que quando foi perguntado sobre o fato de que muitos de nós se acostumou a ouvir que ou você ganha brasileiro ou você ganha Libertadores. E de fato, quantas vezes nós não já vimos treinadores dizerem que estão botando um time B no brasileiro porque a prioridade é a Libertadores. Presidentes de clube dando entrevistas que não tem como ganhar tudo, você tem que ter um projeto para priorizar ou o brasileiro ou a Libertadores, porque senão você fica no meio do caminho dos dois. E então, quando perguntado sobre isso, o presidente Rodolfo Landim deixou claro, o projeto do Flamengo é ganhar tudo. O Flamengo não pensa em ganhar ou o título A ou o título B. O Flamengo quer ganhar tudo. O Flamengo hoje está programado para entrar e disputar tentando vencer tudo. E é muito legal ver essa postura, porque o exemplo vem de cima. E se essa é a postura hoje convicta na diretoria, isso passa para a comissão técnica, passa para o departamento de futebol, passa para os atletas, o time converge para essa mentalidade. Isso me deixa feliz porque a gente que viveu o início desse século, a primeira década de terrível no Flamengo, né? A gente que sofreu na última década dos anos 90 de títulos nacionais, a gente teve um brasileiro em 92, uma Copa do Brasil em 90, tem a Mercosul em 99, mas a gente não conseguiu ter uma década de expressão como foi a década dos anos 80. A primeira década desse milênio, um brasileiro em 2009 e uma Copa do Brasil em 2006. E a década passada, a gente ficou aí com uma Copa do Brasil em 2013, um Brasileirão em 2019. Em 2019 a gente deslanchou, mas só tínhamos tido a Copa do Brasil de 2013. Então, para quem, como eu, muitos de vocês eu sei que são mais novos, mas para quem, como eu, acompanhou tudo isso, a última década do século passado, essas duas primeiras décadas, com raros títulos de expressão, é muito bom ver o Flamengo se comportar dessa maneira, dentro de uma gestão organizada, financeiramente programada, sustentável, com a mentalidade vencedora. É o DNA do Flamengo sendo resgatado. Então, parabéns aí ao Rodolfo Landim por ter demonstrado que essa é a mentalidade dentro do clube, ganhar tudo. Quando indagado sobre a questão financeira, com muita propriedade, o Rodolfo vem e diz, olha, o Flamengo, como qualquer clube e qualquer empresa de outro segmento, vai sofrer impacto de receitas por conta da crise econômica que o país atravessa. Mas o Flamengo está programado, o Flamengo está pronto para lidar com essa realidade. E, não obstante, já tenhamos a consciência que haverá impacto nas receitas estimadas e estamos programados para isso, acreditamos que com os títulos e as premiações poderemos impactar, diminuir o impacto desse baque na receita. Então, o Flamengo vai tentar ganhar tudo para conseguir as premiações de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, para amenizar esse impacto na receita, que, segundo deixou claro o presidente, pode evitar qualquer tipo de prejudicialidade às pretensões financeiras do Clube de Regatas do Flamengo. Muito bacana ver a demonstração de que o clube está ciente da realidade, programado e planejado para tudo. Muito bacana quando perguntado sobre qual foi a participação dele na renovação do contrato do Mister, do Jorge Jesus. Eu achei fantástico. Ele disse, olha, perguntaram a ele, mas presidente, e a cláusula no contrato que permite que o Jesus possa sair? E aí a pergunta veio até com talvez um pouco de maldade. O Flamengo quis dizer ao Jesus, pode sair na hora que você quiser, se qualquer dos 7 te chamarem, você pode largar o Flamengo? Aí o presidente disse, não é bem assim, a gente sabe que num contrato, com ou sem cláusula, se a parte quiser sair do contrato, ela sai. O que se discute é indenizar ou não indenizar, mas se quiser sair, sai. Todo mundo sabe que o Jesus tem um sonho, gente, de treinar um grande gigante europeu. E aí o que é que o Landim fez? Olha que bacana, eu não sabia disso. Só fui saber disso vendo a entrevista do Jogo Sagrado, vi a entrevista hoje, antes de fazer essa gravação, e me surpreendi, porque eu não sabia desse teor da conversa. E ele falou assim, eu fui pessoalmente ao Jorge Jesus, eu fui olhar no olho dele, como presidente do Flamengo, para dizer a ele, o contrato está do jeito que você queria, o contrato tem a tua cláusula, agora, você não pode deixar o Flamengo com competições em andamento. Eu tenho que ter a garantia moral, olho no olho, homem para homem, eu tenho que ter a garantia moral de que se o Brasileirão, a Libertadores, atravessarem a virada de ano e entrarem para janeiro até para fevereiro, você não vai largar o Flamengo sem um treinador nos jogos finais do campeonato. Então, por mais que o contrato
né, seja para ser cumprido, a gente sabe que se o treinador quiser descumprir, qualquer treinador, com ou sem cláusula compensatória de multa, ele pode sair. Ele sai, denuncia o contrato, sai, e se for o caso, paga uma multa. Aqui no caso, para o Jorge Jesus, parece que existe a alforria dessa multa. E ele falou: o que eu quero é que você me garanta o seguinte: apesar do contrato ser até 30 de junho, eu quero que você me garanta que você não vai largar o Flamengo com competições em andamento até o final da temporada. E deixou claro para a gente que o Jesus deu a palavra a ele que não ia deixar o Flamengo antes das competições se encerrarem. Eu tenho uma expectativa sincera que o Jorge Jesus vá até 30 de junho, até o final do contrato. O próprio Landim disse isso, que acredita que o Jesus vai cumprir o contrato até o final. E torcerei, como flamenguista que sou, para que não venha uma proposta de um gigante europeu, para que quando chegue em junho do ano que vem, o Mister renove, nem que seja por 6 meses. E aí, vindo a janela de fim de ano, vou torcer de novo para que não venha nenhuma proposta de um gigante europeu, para que ele faça mais um ano e vá pelo menos até a Copa do Mundo de 2022, que é em dezembro de 2022, com o Flamengo, e aí possa, quem sabe, se for o caso, fechar uma era, um ciclo, ganhando aí muitos títulos e conduzindo o Flamengo a proporcionar muitas alegrias para a nação rubro-negra. Então, achei bacana a postura do Rodolfo de dizer para o Jorge Jesus: eu quero a sua garantia moral. E para uma pessoa séria como é o Jorge Jesus, isso vale muito. E segundo o presidente, ele deu a palavra dele que não largaria o Flamengo com competições em andamento. Então, para quem estava aí com medo, a galera que estava nessa ansiedade, poxa, se chegar em dezembro, janela europeia, e a Libertadores for até janeiro, o Brasileirão for até fevereiro, o Jesus vai largar a gente sem técnico na reta final, não vai. Pela palavra que ele deu, conforme a moral que foi pactuado, um pacto moral, não largará o Flamengo. Beleza? Beleza. Outro ponto bem interessante foi quando se indagou ao presidente Rodolfo Landim a respeito do pagamento das indenizações para as famílias que tiveram crianças como vítimas daquela tragédia do Ninho do Urubu. E o Rodolfo não fugiu da pergunta e respondeu com muita propriedade. Eu vou ser extremamente objetivo aqui e sucinto, porque esse tema é muito polêmico e eu pretendo gravar um vídeo para explicar para vocês como é que funciona juridicamente essa questão e como é que funciona o pagamento de indenizações para famílias que perdem seres, membros da família, crianças, adultos, não é? Como é que funciona no direito brasileiro, na justiça brasileira, o pagamento de indenizações para famílias que perdem entes queridos, crianças, mães, pais, como é que funciona isso? Para vocês entenderem juridicamente e aí se desvirtuarem do foco do que a imprensa fala para aprenderem como é na realidade, como é que é de verdade essa questão. Então eu pretendo fazer um vídeo à parte daqui a alguns dias para explicar isso a vocês. Por hora, comentando as perguntas e respostas na entrevista ao Landim, o Landim deixou claro, olha, são 10 famílias com vítimas fatais, que foram os meninos que faleceram, nossos 10 do Ninho, não é? E outras muitas crianças que também foram vítimas da tragédia, alguns que ficaram queimados, alguns que, não obstante, conseguiram sair ilesos, sem queimaduras, ficaram traumatizados. O Flamengo indenizou, já pagou a indenização a todas as crianças, seus pais, suas famílias sobreviventes, todas já foram indenizadas. Quanto às famílias que tiveram filhos que foram ao óbito, o Flamengo indenizou 3 famílias. A 4ª família, houve pagamento da metade, porque o pai aceitou, a mãe não aceitou, o Flamengo indenizou o pai. A mãe está pedindo um valor muito, 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 muito acima do que o Poder Judiciário brasileiro entende, que é o valor que se paga numa hipótese de vítima fatal, indenizar alguém pela perda de um ente querido, de um filho. Existe um parâmetro no Poder Judiciário brasileiro. E a mãe do menino, no direito dela, ela tem o direito de pedir o quanto ela quiser, está pedindo um valor, mas muito, muito, muito acima do que se paga no Brasil, do que o Judiciário brasileiro entende que é o papel de uma indenização, que não é, nunca foi, jamais será, porque seria impossível de devolver uma vida ou de se equiparar ao valor de uma vida, porque não existe como valorar economicamente uma vida. A função da indenização é outra, é uma compensação financeira que permita conforto, estabilidade até o final da vida, mas não o valor de uma vida, porque isso não existe como chegar nessa quantia. Bom, então, o Rodolfo deixa claro, olha, nós indenizamos 3 famílias, a metade da 4ª, a mãe ajuizou uma ação contra o Flamengo e ela está no direito dela de querer que um juiz, que o Poder Judiciário brasileiro defina a quantia. Na hora que o Poder Judiciário definir, o Flamengo vai pagar. Eu, particularmente, acho que o Poder Judiciário vai definir um valor menor do que o valor que o Flamengo ofereceu. É só uma opinião. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Enfim, então, é a única ação contra o Flamengo
nesse case. Então, o presidente Rodolfo afirma algo para quem tinha dúvida, que não existem várias famílias processando o Flamengo, apenas a mãe do garoto, e ele preservou a identidade do garoto, até para não expor a moça, mas a maioria das pessoas sabem quem é, né? Então, a mãe do garoto é a única que ajuizou a ação contra o Flamengo. As outras 6 famílias, o Flamengo vem construindo com essas famílias uma linha de diálogo, buscando um acordo extrajudicial. Se essas 6 famílias não aceitarem fazer o acordo extrajudicial, terão que buscar isso judicialmente. E o Flamengo dirá, como já disse a essas famílias, olha, você vai pedir em juízo o que você acha que é seu direito. O Flamengo está se dispondo a pagar um valor aqui que é acima do que o Poder Judiciário tem como referência e deixa o juiz decidir. Na hora que o Judiciário decidir, o Flamengo paga. Até lá, o que é que o Flamengo tem feito desde o início? Até que o Judiciário defina, nos casos de ajuizamento de ações, repito que somente uma ação foi ajuizada, das 10 famílias, 3 famílias e meia já foram indenizadas, essa meia, a mãe do menino, está com a ação, as outras 6 não ajuizaram a ação, não processaram o Flamengo. O que é que o Flamengo tem feito nesse caminho em que se está tentando construir esse acordo? O Flamengo vem pagando a todas essas famílias R$ 10.000 todos os meses. Os garotos ganhavam, como atletas da base, uma ajuda de custo de aproximadamente R$ 600, que é o que se paga como ajuda de custo na base. Alguns clubes não pagam nem isso, pagam 300, tem clube que não paga nada. O Flamengo dava, como é o projeto da base, uma ajuda de custo para os meninos, né? Não são profissionais, são adolescentes, crianças, uma ajuda de custo de R$ 600, além de bancar alimentação, né? Orientação médica, psicológica, odontológica, enfim, o que é um projeto da base, que também é um caso para outro vídeo a gente aprofundar. E então, o presidente Rodolfo disse, olha, as famílias recebiam R$ 600. O que nós estamos fazendo é todos os meses depositarmos religiosamente R$ 10.000 até que se chegue no acordo. Então nós não estamos deixando essas famílias desamparadas. Não é possível, não tem como devolver a vida dos meninos. Isso não tem como, o que a gente tem que fazer é pagar uma indenização. Mas o pagamento da indenização é dentro de um valor que se tem como uma referência do adequado, que opinião todo mundo pode ter a sua. Opinião cada um pode achar, que tem que ganhar 1 trilhão, que tem que ganhar 1 bilhão, cada um pode achar. Só que existe um parâmetro exatamente, porque cada pessoa pode ter uma opinião diferente. Então, o que é que o Rodolfo deixou claro? O Flamengo propôs um valor acima do que se paga no Brasil de indenização em casos de vítimas fatais em acidentes. O Flamengo propôs um valor acima. As famílias que não quiseram receber, às 6h30, é direito ir para o judiciário tentar receber um valor maior. Somente a mãe, repito, ajuizou a ação. Quanto às outras, 10 mil por mês, até que se chegue ao final do acordo. Professor, e se não fizerem acordo? Pleitearão em juízo. O Flamengo está se dispondo a pagar um valor acima do que o Poder Judiciário tem como referência e parâmetro do que se deve pagar para indenizar uma família pela perda de um ente querido. Ok? Ok. Prometo fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto para abrir a mente das pessoas e ensinar como é que funciona no Brasil responsabilidade civil, indenização à família, como forma de compensação para aliviar a dor, porque não tem como devolver a vida, no caso de perda de um ente querido. Aí eu comento com vocês o caso das pessoas que foram vítimas da queda do Air France, do choque do avião da Gol com a Legacy, o caso da Boate Kiss e outros casos, pessoas que são mortas em presídios, bala perdida dentro de um coletivo. Aí eu dou para vocês essas referências todas para vocês entenderem como funciona juridicamente. E aí vocês vão perceber que o Flamengo está propondo um valor bem acima do que certamente o judiciário vai mandar pagar. Bom, vamos caminhar. Isso posto, ainda vale a pena destacar, eu achei muito bacana, quando o Rodolfo fala que o Flamengo tem ciência de que a crise econômica chegou para todo mundo, o Flamengo tem ciência que vai sofrer um impacto nas receitas por conta de todos os aspectos decorrentes desse momento que o país, que o mundo atravessa em razão da pandemia, mas que o Flamengo está programado. E eu achei muito legal, volto ao assunto, quando ele disse, o Flamengo vai tentar amenizar o impacto dessa perda de receita com os títulos e as premiações. A premiação da Copa do Brasil é muito alta, a premiação da Libertadores e do Brasileiro é muito alta, então o Flamengo está programado, o Flamengo sabe, porque o pior tipo de gestor é aquele que não entende a realidade, ele não entende que vai ter perda de receita, ele não faz adequação orçamentária, não faz a adequação. O Flamengo sabe, o Flamengo já visualizou o que está acontecendo, está programado para suportar esse impacto, e vai tentar amenizar esse impacto com as premiações dos eventuais títulos que todos nós sonhamos que o Flamengo conquiste nessa temporada de 2020, ok? Assistam na íntegra a entrevista, vale muito a pena. Bom, vou mudar de foco.
Deixo para trás essa primeira parte da pauta, que foi a entrevista do Landim, e agora vou falar sobre essa novidade de um possível retorno do Flamengo ao Mundial da FIFA de clubes em Doha, no Catar. No ano passado, em dezembro, nós estivemos lá. Eu estava lá. Foi uma emoção que nada que eu falar para vocês aqui cabe em palavras. Eu sou nascido em 1977. O Flamengo jogou aquela final contra o Liverpool em 81, eu tinha 4 anos de idade. Eu era uma criancinha de 4 anos. Eu passei toda a minha infância, adolescência, o início da minha juventude, eu ainda me considero jovem, né? Esperando o Flamengo jogar um Mundial. O sonho da imensa maioria dos rubro-negros e rubro-negras é ver o Flamengo ganhar o mundo de novo. E é assim que, no cântico que tomou o coração dos rubro-negros, a nação canta, entoando, bradando esse canto. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. O seu povo pede o mundo de novo. Cara, eu sempre dizia que eu sempre peço a Deus para que antes de eu morrer eu pudesse ver o Flamengo vencer uma Libertadores e vencer o Mundial. A Libertadores eu consegui ver ano passado, 23 de novembro de 2019, eu estava lá em Lima com minha filha e meu filho. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Só equiparo ao dia que a minha filha nasceu e o meu filho nasceu. Eu nunca tive emoção parecida do que o nascimento dos dois e a vitória do Flamengo, a virada dos 2 gols do Gabigol lá em Lima. Para mim, nada supera a emoção. Ver aquilo com os meus olhos, estar ali, dentro daquele caldeirão em Lima. Não ganhamos o Mundial. Fomos vice. Podemos ter uma nova chance esse ano. Quando o ano se iniciou, eu tenho certeza que você, rubro-negro, você, rubro-negra, você tinha essa expectativa latente. Gente, será que o Flamengo ganha essa Libertadores em 2020 para voltar ao Mundial em Doha? E o Flamengo é um dos favoritos. Para mim, eu sou um cara otimista e com o pé no chão, diante da realidade da América do Sul, o Flamengo é o franco favorito a ganhar a Libertadores. Por que eu não vou acreditar? Eu posso acreditar. Eu tenho o direito de acreditar. E eu penso positivo. O Flamengo é o franco favorito a ganhar a Libertadores. E aí a gente começa o ano e ganhamos a Supercopa, um passeio. Ganhamos a Recopa, um passeio. Vencemos o Independente Del Valle, um time ajustado, um time perigoso. Vencemos o Atlético Paranaense lá em Brasília, 3-0. Eu estava em todos esses jogos. Viajei, fui para Quito, fui para o jogo do Maracanã, fui para o jogo de Brasília contra o Atlético Paranaense. Vencemos a Taça Guanabara e caminhamos a passos largos para vencermos o Estadual do Rio. Então você fica na expectativa. Estreamos na Libertadores com 2 vitórias, uma vitória fora, uma vitória bonita de 3-0 com tranquilidade no Maracanã. E aí você diz, o Flamengo pode vencer a Libertadores e voltar ao Mundial. E o que é que significa voltar ao Mundial? Novamente ter uma chance, que a gente aguardou 38 anos para tê-la, de disputar um Mundial. Ano passado nós tivemos a chance de vencer o Mundial depois de 38 anos, porque nem a chance a gente tinha. O Flamengo vinha sendo eliminado sucessivas vezes em primeira fase da Libertadores, sendo motivo de chacota. E o Flamengo voltou a um Mundial quase 40 anos depois. Não ganhamos. Orgulho, orgulho, orgulho do que fizemos. Jogamos muita bola contra um gigante. O Liverpool com uma qualidade extraordinária, acima da média da maioria dos clubes europeus. E a gente foi lá e jogou de igual para igual. Até 20, 25 do segundo tempo, tínhamos os índices, os scouts favoráveis ao Flamengo. E aí faltou perna, faltou elenco. A verdade é essa, os caras eram melhores. Mas não conseguimos ganhar o Mundial. Perdemos na prorrogação, 1-0, sofrido. Ainda tivemos aos 119 minutos uma bola que, se o menino Lincoln acerta aquele chute, poderia ir para os pênaltis. Aí quem sabe a história poderia estar sendo contada de maneira diferente. O fato é que 2020 chega e eu, você, a nação, começa a cantar. E agora seu povo pede o mundo de novo. E para ter o mundo de novo, teria que vencer a Libertadores e ir para o Mundial. E aí vem a pandemia. E aí em março tudo muda. Eu não sei você, mas eu ouvi de muitos antes, mas de muitos. Coronavírus acabou com vocês. Não vão jogar o Mundial. No momento que vocês estão na melhor fase da história de vocês, depois da era Zico, vem uma doença, vem uma pandemia, e vocês não vão poder jogar o Mundial. É capaz de nem acabar a Libertadores. Ou seja, para eles, a pandemia, sob a ótica clubística, futebolística, da rivalidade, para eles a pandemia, eu sei que a gente nunca deve falar que alguém tosse por doença e pandemia, que isso é maluquice. Olhando apenas a questão do futebol, para eles a pandemia é um freio ao Flamengo. Eu cansei de ouvir, de ler comentários em grupos de WhatsApp de torcedores rivais. Ainda bem, tomara que não volte o futebol, porque aí o Flamengo não ganha tudo. E eu estava arrasado no sentido de dizer, caramba, no melhor momento do Flamengo, o time desse ano é melhor que o do ano passado.
Se o Flamengo chega agora para pegar o Liverpool, a gente chega melhor do que a gente estava. A gente poderia ser diferente. Não estou dizendo que ganharia, mas poderia ser diferente. O time de hoje é melhor que o do ano passado. As opções de banco são melhores, o time está mais encorpado, está mais experiente. Então, ano passado eram 6 meses de trabalho com Jesus, eram 6 meses de Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta jogando junto. Todos eles tiveram contusões, o Arrascaeta teve uma contusão seríssima. A gente teve Rafinha com estafa, Felipe Luiz com estafa naquela reta final. Gerson chegou morto no final do ano. E a gente não tinha um banco que a gente tem hoje. Então, esse ano o Flamengo é muito mais forte do que no ano passado. E no ano mais forte da nossa história, tem tudo para se confirmar. A gente está agora em junho. Quando o ano acabar, tem tudo para confirmar o que eu estou falando aqui agora. O 2019 ser melhor, 2020 ser melhor que 2019. Já ganhamos Supercopa, Recopa Guanabara, podemos ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual e Libertadores. Aí você vai dizer, realmente, professor, o senhor estava certo lá em junho. O time de 2020 é infinitamente mais forte que o time maravilhoso de 2019. Não perdemos ninguém, não perdemos o Gabigol, não perdemos o Bruno Henrique, só o Mari. E trouxemos Léo Pereira e Gustavo Henrique. Trouxemos Thiago Maia, Pedro Rocha, Michael. Pô, cara, o time se fortaleceu demais. Então, eu estava triste, muito triste. Não é possível que a história vai fazer isso com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Eu esperei 40 anos e agora que a gente tem a chance de voltar ao Mundial por um caso de força maior, a gente não ir para o Mundial. E aí, ontem, vem uma notícia de que houve uma reunião na FIFA e que a FIFA, num primeiro momento, descartou a hipótese de cancelar o Mundial em Doha. A FIFA vai aguardar os desdobramentos agora do retorno do futebol no mundo e a FIFA está disposta a manter o Mundial em Doha. Então, é claro que a gente tem que esperar os desdobramentos dos próximos meses. Ainda estamos em junho, a previsão do Mundial é dezembro, ainda tem um semestre inteiro pela frente. Mas Champions League tem previsão para se encerrar entre fins de agosto e talvez no máximo início de setembro. E aí, ao que a gente ouviu dizer, a notícia que chegou para nós foi de que a FIFA, realmente, juntamente com a organização do evento no Catar, tem a intenção hoje de confirmar o Mundial em dezembro. E quanto às federações, as ligas continentais que não tiverem concluído as suas competições, indicam o último campeão ou o líder do ranking. O Flamengo é o líder do ranking sul-americano e é o último campeão. Por qualquer dos dois critérios, o Flamengo tem que ser indicado. Então hoje, eu acordei vibrando muito com essa notícia. Porque se a gente tiver a confirmação do Mundial do Catar em dezembro e a Libertadores for até janeiro, quem tem que ir é o Flamengo. E a gente pode voltar a jogar um Mundial independente do resultado da Libertadores de 2020. E não pense você que isso é favor. Porque se for o Flamengo a jogar o Mundial em dezembro em Doha, com a Libertadores acabando em janeiro, o Flamengo não está indo por favor, está indo porque ele é o campeão da Libertadores e é o primeiro do ranking sul-americano. Então não tem favor nenhum. Vai o primeiro colocado do continente, é o Flamengo. Vai o atual campeão do continente, é o Flamengo. Então isso não é favor, não tem armação, nada. Vai quem é o primeiro, e o primeiro é o Flamengo. Se não fosse o Flamengo, não iria o Flamengo, iria outro. Então, a gente tem uma chance realmente concreta de, em dezembro, brigarmos mais uma vez, temos mais uma chance de buscarmos esse Mundial que desde 81 a gente não conquista. Professor, e a Libertadores? Bom, a expectativa que a gente tem é que a Libertadores volte em setembro. Os 4 jogos da fase de grupos que ainda faltam ocorram entre o final de setembro e a metade de outubro. Vou dar minha expectativa para vocês. São 4 datas para acabar a fase de grupos, 4 datas semanais, que os jogos da Libertadores, em tese, são nos meios de semana, e ao que a gente sabe, a harmonização que está sendo feita da Conmebol com as federações CBF, AFA na Argentina, Federação Chilena de Futebol, o acordo que está sendo construído é para que as datas de fim de semana fiquem para os países utilizarem nas competições nacionais, locais, e a Conmebol usa somente datas de semana, de meio de semana. E ainda assim vai liberar algumas para as federações colocarem jogos dos campeonatos nacionais. Então, ao que a gente ficou sabendo, essa vai ser a formatação. E o que é que eu espero? Que a Libertadores volte na segunda quinzena de setembro, a gente tem 2 semanas, e com as 3 primeiras semanas de outubro, em 5 semanas temos os 4 jogos de Libertadores.
Os 4 jogos que faltam para encerrar a fase de grupos, acontecendo na última quinzena de setembro e nas 3 primeiras semanas de outubro. Haveria uma folga aqui, essa folga, a data seria para a CBF trabalhar um jogo ou da Copa do Brasil ou do Brasileiro. E então você pode ter a fase de grupos da Libertadores se encerrando na 3ª semana de outubro. O mata-mata ocorreria com oitavas de final, quartas de final e semifinais em novembro e início de dezembro. Seriam ali 6 datas, 2 datas para as oitavas, 2 datas para as quartas, 2 datas para as semifinais. Essas 6 datas dentro de 8 semanas. Então você pegaria a última semana de outubro, 4 de novembro e 3 de dezembro. Descanso para os atletas na última semana de dezembro, volta-se para jogar a final no Maracanã, no Rio de Janeiro, em janeiro. Eu apostaria aí na data ou de 9 ou de 16 de janeiro para uma possível final da Libertadores, 9 de janeiro ou 16 de janeiro, quem sabe? É só uma aposta aqui, tá? Não tenho nenhuma informação dizendo que a data é essa, até porque nem a Conmebol definiu isso, ok? Mas a expectativa, então, é de retorno do futebol sul-americano com as Copas, né, continentais, Sul-Americana e Libertadores em setembro. O calendário se ajustaria, ao meu pensar, dessa maneira. Beleza? Beleza. A UEFA deve terminar a Champions agosto com setembro. A Ásia deve terminar a Champions League deles até outubro. Não sei como é que está na CONCACAF, na Liga da África. As confederações que não tiverem terminado indicam o último campeão. Professor, você acha que o pessoal do Catar quer o Mundial? Acho. Foi muito dinheiro investido. Muitos patrocinadores pagaram antecipado pelo pacote dos 3 eventos. Mundial do Catar de 2019, que o Flamengo foi. Mundial do Catar de 2020, Copa do Mundo. Então é um pacote de 3 macro eventos esportivos. A Copa do Mundo em 2022 e os 2 mundiais de 2019 e 2020. 2021 seria aquele mundial de 24 clubes na China. Então o Catar quer. As pessoas que botaram dinheiro querem. Então eu acho que hoje a gente caminha aí para uma quase certeza de termos o Mundial em dezembro. O empecilho talvez possa ser a questão do espaço aéreo, mas eu conversei com várias pessoas que são do meio e também disseram, olha, professor, ao que tudo indica, em outubro o espaço aéreo está liberado na Europa e na Ásia. Não deve passar de outubro. Então, hoje, o que está se acordando é a reabertura do espaço aéreo e do turismo, ainda que com regras de uma transição gradativa para setembro, outubro. Então, galera, expectativa de Mundial em dezembro, Flamengo de novo em Doha, independente do resultado da Libertadores de 2020. Se ela só acabar em janeiro, tem que ir o atual campeão é o Flamengo. E se Deus quiser, a gente vai estar lá. Por fim, para fecharmos a pauta, futebol do Rio, futebol de São Paulo. Os clubes do Rio já estão treinando, salvo o Fluminense e o Botafogo. Acredito que o Botafogo deva voltar na semana que vem. Amanhã, como eu disse a vocês no vídeo de ontem, amanhã, 3 horas da tarde, tem o arbitral, né? Foi convocado pela FERJ dia 3, antes de ontem. E amanhã, a partir das 15 horas, tem a reunião virtual, a assembleia virtual conduzida pela FERJ, todos os clubes convidados, inclusive o Rodolfo Landim, hoje na entrevista do Jogo Sagrado na Band, disse, espero que o Fluminense venha. Não é possível que o Fluminense vai querer ir contra todos os clubes do Rio, toda a articulação da federação, de todo mundo. Ele ainda brincou falando, o Fluminense tem até amanhã para mudar de ideia e voltar. Não pode um time impedir que o campeonato inteiro volte. Todo mundo querendo voltar. Então, no Rio, os clubes já estão voltando a treinar. Os que ainda não voltaram devem voltar semana que vem. A expectativa é de que amanhã saiam as datas das partidas. É uma expectativa. A gente está torcendo para que isso aconteça, para acabar a especulação e, enfim, se ter a segurança. Como eu disse a vocês no vídeo de ontem, eu estou esperando aí que amanhã se aprove a proposta de volta dos jogos no final de junho, talvez 28 de junho, para a volta dos jogos do Campeonato Carioca, se adiar um pouquinho mais, talvez primeira semana de julho, mas acredito que 28 de junho é uma data boa, é uma data que vai ser proposta e pode ser votada amanhã. E em São Paulo é que vem a novidade. E é isso que eu vou terminar o vídeo dividindo com vocês a minha surpresa. De repente, os clubes de São Paulo, a Federação Paulista, mudaram o discurso. E aí aprovaram relâmpago o protocolo de retorno do Paulistão, protocolo de conclusão do Paulistão, PCP, para voltarem a treinar e estão encaminhando, acho que encaminharam já hoje, ao governador de São Paulo, ao prefeito de São Paulo, um pedido para voltarem a treinar. O Bragantino já voltou. E aí eles perceberam que está todo mundo voltando e que eles vão ficar para trás. Aí quando eles perceberam que não adiantou fazer o movimento para embarrigar o retorno, que o Flamengo voltou, os times do Rio estão voltando, os times do Sul já voltaram, os times de Minas voltaram, o Bragantino voltou, o Bahia e o Vitória na Bahia devem voltar semana que vem, os times estão se organizando para voltar, o Atlético de Goiás voltou, os times da Série A estão voltando, eles falam, pô, então a gente vai ter que voltar. Ué, mas vocês não disseram
que era um absurdo o Flamengo voltar a treinar enquanto a curva não achatou? A curva em São Paulo achatou? Pararam de morrer pessoas em São Paulo? Então eu acho que vocês não deveriam voltar. Cadê a coerência? Engraçado, né? É bem engraçado. Cada um pode tirar suas conclusões, não preciso falar muito. É óbvio que a gente está testemunhando. Acho que toda pessoa de bom senso consegue ter uma leitura, uma interpretação do que nós estamos testemunhando. E o engraçado é que a imprensa já começa a dizer, a Federação de São Paulo dando um exemplo, um protocolo, um novo protocolo de segurança para voltar com segurança. Ué, mas não era a imprensa que estava esculachando o estado do Rio de Janeiro, o Flamengo, o Vasco, por estarem voltando a treinar antes de se achatar a curva? Em São Paulo, ao que eu saiba, estão morrendo muitas pessoas por dia. Então agora, com o protocolo de segurança, pode voltar? Mas no Rio de Janeiro era um absurdo, o Flamengo era assassino? Ah, francamente, né? Por favor. É isso, nação. Vou me despedir de vocês com esse vídeo aqui. Ah, as pessoas perguntaram, professor, por que você está gravando de terno? Gente, quantos minutos já tem aqui dessa gravação? 35, né? Estourei o tempo. Eu tinha 30 minutos de intervalo. Eu não estou em casa, eu estou aqui no meu estúdio da nossa escola, onde eu leciono. Eu estou dando aula ao vivo na turma de pós-graduação. E eu tinha 30 minutos de intervalo, igual a ontem, para fazer o vídeo. Ontem a galera reclamou que eu não estava com manto. Eu estou aqui, ó, gravata, tá vendo? Eu estou dando aula, estou aqui de terno e gravata. Tá aqui meu terno, ó. Tá aqui meu terno. Estou aqui com o microfone de aula, eu só mudei o fundo aqui do cenário, botei o chroma key aqui atrás e botei a imagem do Cristo Redentor abençoando o Rio de Janeiro e abençoando a nação rubro-negra. Né? Eu já vou vestir meu terno, tirar o manto e voltar para a aula da pós-graduação. Inclusive já estou atrasado, eu tinha 30 minutos de intervalo. Então é por isso que eu estou aqui de gravata, não é porque eu quero não. Quem me dera poder estar só de camiseta do Mengão agora aqui, muito melhor. Tá? É por isso, o professor está trabalhando, é Mengão 7h30, é Mengão 11h30, aí trabalha ali entre o Mengão 7h30 e o Mengão 11h30, aí acaba o Mengão 11h30, 1h da tarde, vem correndo para começar a aula. Eu comecei minha aula às 13h30. Fiz o intervalo agora com os alunos, já estou atrasado para voltar. E agora eu vou com eles até 9 da noite dando aula. Não sei que horas esse vídeo vai carregar no YouTube, vai entrar para vocês, talvez no começo da noite. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, assistam a entrevista do Landim, eu vou torcer muito para o Flamengo voltar para o Mundial, eu quero estar lá em Doha em dezembro, envergando o manto sagrado nas dunas do Catar e torcendo para esse Flamengo, para esse meu, esse seu, esse nosso Flamengo, esse Flamengo de hoje, esse Flamengo de Deus e do morro e do povo e do trabalhador, esse Flamengo dessa nação apaixonada, esse Flamengo traga esse Mundial, porque seu povo pede o mundo de novo, seu povo espera que em dezembro ele possa ter o mundo de novo. Valeu, nação! No sábado e no domingo eu vou fazer um vídeo surpresa, talvez um ao vivo aí, em algum horário do dia, eu entro aí de surpresa com vocês e puxo um bate-papo. Fica atento no Conect Fla. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo, divulga para os amigos, para as amigas e vamos juntos. Alô, nação! Conexão!